capítulo 4. Deus entrega o destino do mundo ao Cordeiro. Todo mundo me ouvindo bem? Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. A gente está vendo que é uma sequência, né? Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. A gente começa a ver que continua a linguagem simbólica, né? Alguém sentado, ele não vê quem é que está sentado, mas vê com aspecto de alguma coisa preciosa, como as pedras preciosas e luzes, né? Que ele descreve como arco-íris, com reflexos de esmeralda. Quer dizer, a visão espiritual é sempre muito complexa, né? Quando o espírito vai ver algo no mundo espiritual e vai descrever com a linguagem da Terra, ele acaba fazendo uma linguagem comparativa, porque ele está vendo coisas que não têm um análogo, né, na vida física, porque é uma visão espiritual. Então, é muito difícil os espíritos, as pessoas, os médiuns que veem o mundo espiritual voltar e fazer uma narrativa daquilo que viu com precisão, porque falta linguagem para isso. Mas é importante entender o contexto, o conteúdo da coisa. Então, era um trono cercado por 24 outros tronos, né? Nesse trono tinha alguém sentado, que ele não consegue perceber ou descrever, mas ele sabe que tem 24 tronos em volta, né? Com anciãos. Esse número 24 representa os espíritos, é uma assembleia de espíritos que participam dessa experiência de narrativa dos projetos da vida para a Terra. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. Lembra que as 7 estrelas ou 7 fogos, né, 7 lâmpadas, são 7 Espíritos de Deus. E aqui a gente lembra que no capítulo anterior, que fala sobre as cartas, são 7 espíritos que são responsáveis pelas igrejas da Ásia, né? Ou das representações religiosas no nosso mundo. À frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo é semelhante a um leão. O segundo ser vivo a um touro. O terceiro tem a face como de homem. E o quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo. Quer dizer, são símbolos difíceis da gente interpretar, não são muito fáceis. Cada um desses
dessas figuras tem um significado, né? A gente sabe, né? O leão tem um significado de soberano, né? De poder, né? De rei. O segundo ser, um touro, representa a força, não é? O terceiro tem a face como de homem, quer dizer, é um problema de expressão, né? De ser aquilo que transmite coisas. E o outro ser vivo é semelhante a uma águia em voo, quer dizer, é uma espécie de liberdade, né? Então, são conceitos que ficam representados figurativamente, que é aí cada um de nós pode interpretar mais ou menos do jeito que a gente quiser, mas ele tem um significado de controle, né? De coisas superiores e que fazem controle, que têm garantias de ação, de liberdade. E dia e noite, sem parar, esses seres, né? Eu pulei aqui um pedaço. Os 4 seres vivos têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso, outra vez, é um símbolo de ter pleno conhecimento, né? E de ter plena liberdade. São espíritos superiores. A gente, quando lê A Caminho da Luz, a gente entende um pouco disso na linguagem de Emmanuel como sendo uma assembleia de espíritos angelicais reunidos. Tá certo? Como ele descreve no livro A Caminho da Luz. Então, eles têm 6 asas, quer dizer, podem ir aonde quiser, são cheios de olhos, quer dizer, têm a percepção de tudo, por dentro e por fora, né? Ao redor e por fora. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelo século do século, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas por tua vontade. Por tua vontade elas não existiam e foram criadas. Então a gente extrai desse trecho, né, que é uma assembleia de espíritos superiores no mundo espiritual, mostrando a sua grandeza espiritual, mas todos em torno de um trono central que está ocupado por alguém que não pode ser descrito com linguagem humana, a não ser usando aquilo que a gente chama de mais precioso, que são as pedras preciosas que o povo hebreu sempre apreciou, né? Então, é a linguagem de João, é a linguagem judaica, tá certo? E ele, então, descreve assim, mas ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ele representa a figura de Deus. E todos que estão ali à volta, esses 24 anciãos, que são espíritos angelicais, se prostram diante dele. Então, essa é uma visão interessante, que é a cena que João vê para ir delineando coisas que vão ser descritas daqui para frente. Aí o capítulo 5º começa assim: Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Quer dizer, curioso, né?
um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Quer dizer, era um livro que estava escrito, uma história, alguma coisa, mas ele estava selado com 7 selos, portanto, ninguém sabe o que está escrito nele. Vi, então, um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Quer dizer, não é qualquer um que vai ser capaz de abrir esse livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Aqui a gente vê, de novo, a figura do leão na linguagem hebraica. Quem é o leão da tribo de Judá? O rebento de Davi? Jesus. Certo? Então, leão é aquele que tem o poder, que tem a soberania. Que tem a soberania, e aí ele vai ser capaz de abrir o livro e quebrar os 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui, outra vez, a gente vê o símbolo do número 7, sempre vai ficar aparecendo isso. Quer dizer, o número 7 representa todos, né? Dá uma ideia de completeza, de estão todos os espíritos responsáveis pelo trabalho de desenvolvimento do planeta Terra. E o cordeiro que foi imolado é Jesus. Tinha 7 chifres e 7 olhos, quer dizer, além disso, ele tem o poder, né, e a percepção espiritual, né, necessária, total, para que ele, então, pudesse abrir esse livro. Ele veio, então, receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quer dizer, tudo indica, né, que o que está escrito nesse livro, que é o plano de desenvolvimento do planeta Terra, a partir da vinda de Jesus, esse livro, não é um planejamento para um planeta que está sob o comando direto, né, de Deus. Quer dizer, nada acontece em lugar nenhum do universo sem que Deus queira. É importante esse tipo de reconhecimento, porque isso ajuda a gente a entender muitas coisas que Jesus também dizia. Jesus, quando ele se despede dos discípulos para voltar para o mundo espiritual, ele fala que ia acontecer muitas mudanças, mas ninguém sabia, só Deus sabia. Nem ele, o Filho, sabia. Ele veio, então, receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus
uma realeza e sacerdotes. Quer dizer, a presença de Jesus entre nós, quando ele veio até aqui trazer os ensinamentos espirituais, ele implanta, não é, o trabalho de realização do reino de Deus na Terra. O que significa que começa de forma definitiva a compreensão do mundo espiritual com Jesus. Essa é a ideia. Então, ele constrói uma realeza. De que forma? Ele, né, como sendo o responsável, e sacerdotes, sendo todos aqueles que, compreendendo essas lições, esses conhecimentos, se adequam a trabalhar com eles e tornar divulgadores, não é, desses ensinamentos. E eles reinarão sobre a terra. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura, no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Vocês imaginam, deve ser um conclave no mundo espiritual daqueles né, de uma grandeza espiritual que a gente está longe de imaginar. E João descreve isso com uma linguagem bem humana, porque ele também tinha dificuldade de compreender a grandeza desse trabalho que implica, né, no desenvolvimento de uma comunidade de milhares e milhões de espíritos que vivem num planeta como a Terra. Nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui. E, obviamente, que toda a criação divina tem uma importância muito grande para o Criador. Então, essa assembleia e essa aparente festa no mundo espiritual, não é? Que inaugura o processo de início de redenção dos espíritos que vivem na Terra, tem um papel e um significado espiritual muito importante. Por isso ele tem essa, né, o João consegue descrever isso como uma coisa cheia de pompa, de coisas espetaculares, né, de reconhecimentos de valores espirituais que a gente não faz muita ideia, porque a gente vê uma descrição muito sucinta de tudo isso. Imagina a emoção que João não deve ter tido, porque ele fica realmente inteiramente emocionado. Aí vamos para o capítulo 6. O Cordeiro abre os 7 selos. Então, aqui começa, não é, a descrição dos projetos e do andamento de desenvolvimento da Terra, desde a vinda de Jesus, desde a volta de Jesus para o mundo espiritual, não é? A inauguração do Evangelho, até a Nova Jerusalém, que a gente vai ver mais tarde, que representa o mundo de regeneração, a plenitude do mundo de regeneração. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres, aquele que era o leão, dos seres vivos, dizer como o estrondo de um trovão.
vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vencedor e para vencer ainda. É interessante isso aqui. Vocês já viram falar nos cavaleiros do Apocalipse, né? Então, aqui aparece o primeiro cavaleiro, que tem um cavalo branco e tinha na mão um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vencedor e para vencer ainda. A gente depois vai procurar entender o que significa esse primeiro cavaleiro, tá? Isso é o primeiro selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo, o touro, dizer: vem. Apareceu então um outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Tá? Então, o cavalo vermelho, não é? É o cavalo cujo montador tem o poder de tirar paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Tudo é simbólico isso, não é? Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivo dizer, aquele que tem uma face semelhante ao homem: vem. Eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz ainda no meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Olha, é uma linguagem interessante isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber um pouco do significado disso. Mas o primeiro montador, o primeiro cavalo branco, é um arco. O que é o arco? O arco envia uma flecha. O que representa a flecha? Uma informação, um conhecimento, não é? Notícias. Então, esse primeiro cavalo branco representa a difusão do Evangelho de Jesus pelo planeta. E ele é vencedor e veio para vencer ainda. Certo? Quer dizer, ele era vencedor porque já estava inaugurado por Jesus, junto com os discípulos. E ia vencer ainda porque tinha muita coisa para se propagar, para poder conquistar e ser conhecido no mundo inteiro. Tá certo? Mas ele tinha uma coroa, e essa coroa é a coroa do vencedor. Quando o segundo selo abre, não é? Aparece um cavalo vermelho com seu montador e que vem tirar a paz da terra. Quer dizer, ainda representa esse cavalo vermelho a ignorância do ser humano com relação aos valores espirituais. Portanto, vem com o interesse de fazer a disputa pelos bens da terra. E ele, então, desenvolve entre os homens, não é? Aquilo que a gente tem visto. Tira a paz da terra e os homens geram, por isso mesmo, as guerras, a matança, a destruição. Tá certo? E o símbolo disso é uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, aí aparece um cavalo negro cujo montador tinha na mão uma balança. O que é uma balança? A balança serve para aferir valores,
para pesar, para tirar, né, comparações de valores, que a balança faz exatamente isso, compara um peso com outro. E aí vem uma frase que ajuda a gente a entender isso. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário. Quer dizer, está dando valor às coisas. 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quer dizer, tudo tem que ter o valor preciso. Então, esse cavalo negro, o cavaleiro do cavalo negro, vem fazer a aferição dos valores que foram conquistados através do trabalho do cavaleiro branco, que tinha um arco que difunde os ensinamentos espirituais. De uma vez que a Terra recebe as informações espirituais, depois de um tempo, ela precisa ser avaliada se foi bem aproveitado. Então, vem a balança. É bem dentro da parábola do joio e do trigo. Da parábola dos peixes, né? Separando os peixes que são bons dos peixes que não são bons. É a parábola, né, do festim de bodas, que separa aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Enfim, Jesus fala muito desse tempo nos ensinamentos, nas parábolas que ele deixou para nós. E essa balança, ela é precisa. Você não deixa escapar nada, porque a justiça divina é precisa. Ela é misericordiosa, mas é precisa. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivo que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. O que ele está fazendo aqui? Está eliminando o joio. Então, ele vem fazer a seleção. Há uma aferição, há uma identificação e depois há um exílio. Esse exílio é feito pelo cavalo esverdeado. O montador chama-se Morte. E o Hades, o que é o Hades? É a região de sofrimento. Então, representa a separação dos espíritos que não vão ficar no planeta Terra e que serão levados para processos ainda reencarnatórios, materiais, num planeta mais atrasado do que a Terra. A gente só entende isso por causa da doutrina espírita. E foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. As feras da terra, inclusive, são os homens. Tá certo? Então, é um processo interessante isso. Quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar as vidas dos que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Vi sob o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Na verdade, a gente vê aqui, né,
dos 4 cavaleiros, mas ele não põe tempo, não é? Há uma sequência, mas não põe tempo. No meio do caminho, quando abre o 5º selo, já tem coisas andadas, porque muitos daqueles, né, que foram imolados por causa da palavra de Deus, do testemunho dela, né, aparecem. Então, são todos os precursores e todos os espíritos que no mundo físico, encarnados, trabalharam pela difusão do Evangelho e foram sacrificados por causa disso. Então, isso varre um bom tempo do nosso planeta. Isso foi colocado no fim do 1º século, né? E esses fatos são coisas que iam acontecer, todos eles agora iam acontecer. E iam acontecer na sequência. Primeiro, a difusão dos ensinamentos espirituais, o cavalo branco. Tá certo? E assim a coisa vai andando, mostrando que os ensinamentos vêm, mas a Terra não aceita, a maioria da população, da humanidade, não aceita. Então, o cavalo vermelho representa essa dificuldade, né? E por isso traz a dissensão, a guerra, a confusão. Aí vem, né, depois de vivido todos esses processos, vem o cavalo negro, o cavaleiro negro, que começa, então, a fazer a identificação, entre aspas, dos espíritos que têm aproveitado os ensinamentos e daqueles que não, para que o 4º cavaleiro, não é? Então, saiba separar, sem prejuízo de nenhum trigo, todo o joio. E aí, obviamente, que isso essa primeira parte está bem resumida, e nós vamos ver agora, ao longo do Apocalipse, essas fases em detalhes, tá? Então, um primeiro detalhe é esse. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca. Quer dizer, então, o trabalho deles está sendo reconhecido. E foi-lhes dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Quer dizer, não estava completo o trabalho, né? Ainda precisava viver mais. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então, o 5º selo, ele representa um estágio, né, de implantação de verdades espirituais e a dificuldade que a humanidade tem de aceitar isso, e como consequência, todas as guerras em nome das religiões, todas as conquistas que a própria igreja, por exemplo, liderou em relação às terras santas. Quer dizer, nós não precisávamos de ter feito nenhuma guerra para ter nada da Terra Santa. A gente precisava ter santificado as nossas ações. Então, a gente interpreta tudo ao contrário e mantém ainda, não é, o interesse material sobrepondo sobre o interesse espiritual. Mas aqueles que trabalharam por isso, todos eles são reconhecidos, porque eles evoluíram, conseguiram uma situação espiritual melhor, continuam trabalhando na Terra, né? Ganham uma veste branca, mas pedem para eles: olha, tenham paciência, porque ainda não completou o número dos seus companheiros e irmãos. É preciso mais trabalho ainda. E aí, então, vem a abertura do 6º selo. Quando abre o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina,
e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar? Aqui está faltando um pedacinho na minha Bíblia aqui. Ficar de? Na minha também tá igualzinho. Tá faltando. É. Ficar de pé. Deixa eu pegar outra aqui. Dá uma olhada. Seu Taciro. Oi. É ficar de pé. Ficar de pé, né? Isso. Isso, exato. Então, vejam que aqui no sexto selo representa o processo de separação já. A gente vê que Jesus também fala sobre essa época, né? Quando ele fala das virgens, né? Fala daqueles que, né, que estão no monte, não saem de lá, das mulheres que vão ter filho naquela época dolorosa, e ele faz um cenário. Jesus fala isso antes de morrer no Evangelho, está narrado pelos evangelistas, falando sobre esse tempo, certo? Então, esse tempo é o tempo que nós estamos iniciando agora, na verdade. Né? Covid e outras coisas mais que virão pela frente fazem parte desse processo. É um processo, né, difícil, por isso ele representa com catástrofes, um grande terremoto, o sol fica negro, a lua inteira como sangue, as estrelas do céu se precipitam sobre a terra, certo? O céu afasta-se como um livro que é enrolado, as montanhas todas e as ilhas são removidas do seu lugar. E aí, né, quer dizer, há uma mudança nas entranhas, vamos dizer assim, nas coisas da terra, mas também nas coisas da humanidade, como descreve o Allan Kardec na Gênese, no capítulo 17. Ele fala um pouco sobre isso, né? Então, são todos afetados. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos. Todos os escravos e homens livres. Esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá ficar de pé? Quer dizer, só aqueles que têm a consciência tranquila que pode ficar de pé, tá certo? Então, essa é uma linguagem simbólica também do sexto selo, que representa o processo, né, de êxodo dos espíritos que não vão ficar na Terra. Isso não vai ser feito sem sofrimento. Certamente vai ter dificuldades e sofrimentos, faz parte, é natural. A razão disso é porque o sofrimento também ajuda as pessoas que não são mornas, nem quentes, né, não são quentes nem frias,
que ficam em cima do muro a se decidirem, né? Porque ou se rebelam ou realmente mudam. Eu não sei se vocês leram o livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, quando a casa transitória vai mudar de lugar, não é? Porque vai vir um fogo exterminador naquela região de sombras, de espíritos ainda muito revoltados. E a gente vê que todo mundo, quando começa, né, as descargas energéticas, espirituais, tentando purgar o ambiente, os espíritos, tanto os espíritos que são frágeis, quanto os espíritos que eram muito revoltados, eram dirigentes do ambiente umbralino daquela região, né? Querem sair de lá a qualquer preço e pedem socorro, mas não tem garantia nenhuma de que eles são realmente honestos com os pedidos deles. Mas aí o André Luiz fica em dúvida e pergunta. E a senhora, que era dirigente ali da Casa Transitória, fala para ele, olha, você não se preocupe, porque você vai ver pela emissão deles. Aqueles que têm uma leve auréola de luz é que são verdadeiramente arrependidos, os outros são fingidos. Então, não há como escapulir de um processo desse. Então, ele é meio desesperante, os espíritos ficam, né, a gente fica em cima de uma situação de ou tem coragem ou não tem coragem, né? Ou tem valor ou não tem valor. Então, esse sexto selo representa esse passo importante. Agora vai vir uma série de capítulos que são explicações de tudo isso. Os que servem a Deus serão preservados. Quer dizer, agora é um detalhamento dessas fases que estão relatadas na abertura dos selos. Vocês vejam que abriu até o sexto selo, o sétimo selo não foi aberto. Tá certo? Então, o sétimo selo vai ser aberto mais tarde. Esse trecho, quando ele fala no quinto selo e no sexto, das vestes brancas, né, daqueles que foram fiéis, que foram imolados, né? Isso me remeteu à parábola do festim de bodas, né? Exato. Assim como também aqui o choro e o ranger de dentes, né? Quando é pintada essa cena de escuridão, de sofrimento. É semelhante. Mas Jesus tinha falado isso de alguma maneira, porque Jesus já conhecia esse plano, não é? Ele está agora no mundo espiritual. Depois que ele termina o trabalho de implantação do Evangelho e que deixa os discípulos em confiança, já, né, por causa da convivência dele depois do sacrifício da cruz, e ele sente que os discípulos estão firmes no trabalho, ele então volta para o mundo espiritual, acompanha esse trabalho durante até o final do século, quase, e aí chama João para mostrar como é que ia ser o desenrolar de tudo isso até a vinda do Senhor, né? Porque a vinda ele promete que ele viria de novo. Essa vinda do Senhor é uma vinda em espírito, não é uma vinda encarnada, é uma vinda em espírito, onde ele viria com seus anjos para separar, né, aqueles que aí ele faz a comparação com os bodes e as ovelhas, os cabritos e as ovelhas, né, que está narrado no Novo Testamento por Mateus, chamado juízo final. Eles chamam de juízo final. O Haroldo, na tradução, chamou o último julgamento, que eu acho mais sensato. Não é juízo final. Mas ele fala sobre isso. Então, a gente está vendo que esse plano já estava pré-determinado, e Jesus já conhecia ele. Quando ele volta para o mundo espiritual, né, esses espíritos todos se reúnem,
chama João e mostra para eles numa forma alegórica, para que ele pudesse descrever a história do nosso planeta, Terra e a regeneração. E, obviamente, que Jesus, com o conhecimento espiritual que ele tem, ele podia prever claramente todos esses estágios da nossa humanidade, desde a volta dele para o mundo espiritual até hoje, né? Até o fim, porque ele conhece, nos acompanha desde o nosso começo de desenvolvimento. Ele sabe muito bem cada peça rara que cada um de nós representa. Então, é muito interessante. E a gente começa a ver que o Apocalipse é um livro muito interessante, não é? Ele não é uma coisa de pavor, como a Igreja Católica pintou para todo mundo, né? Porque a gente tem uma visão do Apocalipse como se fosse uma coisa dramática, ruim, não é o fim do mundo, né? E não tem nada disso. Isso são estágios de desenvolvimento do nosso planeta. Então, os que servem a Deus serão preservados. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segundo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. É uma linguagem bem terrena, né, que o João vai colocando. São 4. Primeiro, a terra não tem canto, né? 4 cantos da terra. Terra é redonda, é uma linguagem. Segurando os 4 ventos da terra. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo. Esse gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Olha só. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. 144.000. 144 é 12 vezes 12. Tá certo? Então, e aqui a palavra 1000 significa uma quantidade muito grande de todos os povos, de todas as nações. Todos marcados, né? Marcados na fronte, como servos de Deus. Então, são 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E, obviamente, que isso não pode ser interpretado como o Israelzinho ali, Michuruca, daquela Palestina. Israel é a terra inteira, certo? Israel significa filhos de Deus. Esse é o significado da palavra. El significa Deus. Israel significa filhos de Deus. Então, da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. Então, o que eles estão representando nessa linguagem? Que os anjos, né, iam, de alguma maneira, identificar e marcar com o selo de Deus na fronte todos os espíritos de todas as nações, na quantidade que cada uma delas contiver, para que esses pudessem herdar a nova terra, a nova Jerusalém. Então, isso aí é a escolha do trigo. Quer dizer, o mal que vai ser feito à terra não pode atingir
e arrancar e ceifar trigo. Só vai ceifar joio. Essa é a justiça divina agindo criteriosamente. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma parada. Deu uma interrompida, não? Hã? Só você congelou, mas a voz não. Ah, que bom. Tá dá bom. para ouvir bem. A minha internet aqui está meio complicada. Esses últimos dias deu um problema no servidor e a gente está, de vez em quando, ela dá uma falhada. Mas é muito interessante, porque aqui está mostrando, né, que a Terra é uma aldeia global dirigida por Jesus e todos nós, os habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, somos espíritos sob a guarda de Jesus. Não é? E todos, como é que marca com o selo de Deus? Marca a fronte. Por que a fronte? Não é? Ela não é vista durante o dia. Né? Se você acender um fósforo de dia, ninguém vê. Você pode fazer isso no meio de uma multidão, ninguém vê. Mas se tiver escuro, quando você acender o fósforo, todos os olhos voltam para aquele ponto. Não é? Porque é visto. Então, essa marca na fronte é a marca que nós mesmos temos que nos fazer. Tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui, o anjo, né, que subiu do Oriente com o selo de Deus, diz, né, para que os anjos, os 4 anjos dos 4 cantos, que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar, com os ventos, soprando os 4 ventos da terra, tá certo? Não fizesse isso antes que fosse definido quem ia ficar definitivamente na Terra. Então, a gente vê aqui que no capítulo 7, a gente começa a ver o desenvolvimento e o processo de separação que vai acontecendo no nosso planeta. Agora começa o triunfo dos eleitos no céu. Vamos terminar esse pedacinho e parar no capítulo 8, o 7º selo. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajado com vestes brancas e com palmas na mão. E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, se prostraram diante do trono para adorar a Deus e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nos no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, o sol nunca mais os afligirá,
nem qualquer calor ardente, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes da água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Não é linda a mensagem? É uma linda mensagem. São os vencedores do mundo de provas e expiações. São todos os vencedores do mundo de provas e expiações, que venceram as tribulações. Quer dizer, vencer as tribulações, em resumo, significa a gente ter compreendido os valores espirituais e ter tido a coragem de ter fome e justiça, porque são saciados. Ter fome e sede de justiça, na linguagem das bem-aventuranças, significa querer se libertar e fazer o esforço todo para isso, de todas as consequências dos erros anteriores, ficar livre das expiações. Porque para ir para um mundo de regeneração, a gente não pode carregar as expiações. Então, vencer as tribulações é vencer a nós mesmos, no final das contas. Tá certo? E é essa a mensagem que está aqui. Todos esses que venceram, né, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Obviamente que isso também é uma linguagem simbólica. Lavaram no esforço, no sacrifício, no trabalho que Jesus deixou ensinado para todos nós. Tá certo? Podemos parar aqui, continuamos então, e podemos conversar um pouco a respeito, fica a palavra livre. Ô, Tassiro, no momento em que você estava explicando a marca na fronte, o seu áudio, para mim, não sei se para mais alguém, cortou e eu perdi a explicação. Para mim eu perdi o comecinho da explicação também. Certo, vamos repetir então. É interessante ele usar a linguagem, né, que essa marca é feita na fronte, né? Tá certo? Marcado a fronte dos servos do nosso Deus. A gente sabe, né, que à medida que a gente vai se esforçando para fazer a nossa redenção, a nossa libertação das coisas egoísticas do mundo terreno, a gente vai acendendo a nossa própria luz. E a gente vê nos livros do André Luiz a descrição muito clara, né, das pessoas que têm um pequeno halo de luz porque está dedicado ao trabalho no bem. Então, é essa marca que é importante, tá certo? É preciso esperar que essa marca atinja todos aqueles, né, que está apto e pronto para continuar no mundo de regeneração. Então, essa marca é feita pelo próprio indivíduo, pelo próprio espírito, porque ele é que vai trabalhar em si mesmo para ser digno de acender uma pequena luz. E aí, essa luz, ela é importante. A gente pensa que não, mas ela é importante. E para a gente ter uma ideia disso, eu fiz a comparação do fósforo. Se você aceita, numa noite escura, aceita em qualquer lugar que você tiver, se acender um fósforo, todas as pessoas que estiverem à volta olham para ali. Porque um fósforo, pequenininho como ele é, no escuro, é a luz toda que tem. Mas se você acender um fósforo durante o dia, no sol claro, ninguém nota. Não é? Então, a gente não pode esquecer que é essa marca que é importante. E aí eu lembrei, né, já tinha comentado, mas lembro de novo, nessa passagem do livro, né, da mudança da casa transitória, no livro Obreiros da Vida Eterna, os espíritos umbralinos que ficam desesperados, eles querem, né, se livrar do fogo devorador, lá como é descrito no livro, que é uma tempestade energética
de limpeza do ambiente umbralino, que já se fazia pesado demais. Mas é a mesma coisa de uma tempestade cheia de raios. Muita gente tem medo. As pessoas ignorantes, então, têm muito medo disso, porque acham que, né, o raio vai cair. Tem mais medo do trovão do que do raio, e o trovão não faz nada, quem faz é o raio, né? O trovão vem depois. No entanto, né, eles acorrem à casa transitória querendo entrar, querendo tomar a casa transitória de assalto até. Mas aí eles, né, ligam as baterias de defesa e deixam entrar só aqueles que realmente, no desespero, estão de fato verdadeiramente arrependidos. E como é que eles identificavam isso? O André Luiz não sabia e pergunta para a irmã lá que dirige a casa transitória, que eu não lembro o nome dela direito, mas, né, minha memória não é tão boa assim. E aí ela fala que era só olhar atentamente, porque aqueles que eram realmente honestamente arrependidos tinham um pequeno halo de luz em volta da cabeça. E os que estavam fingindo ou estavam só no desespero, mas não tinha nenhum propósito de mudança, não, né? Não tinha essa luzinha. Então, é essa luz que a gente tem que acender na nossa cabeça, certo? Pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa sinceridade em aplicar os recursos que nós temos na nossa melhoria espiritual. Estava aqui pensando, viu, Tassiro, Correto? no capítulo 6 e no capítulo 7, principalmente no 7, lindo, né? Quando ele fala do triunfo dos eleitos do céu, essa parte final é linda, né? Não terão mais fome, nem sede, nem aflições, nem o calor ardente, enfim. E refletindo aqui o quanto de coragem, o quanto de firmeza, o quanto de luta, né? Cada um vai tendo que ter, e para vencer a si próprio, para chegar num patamar de evolução correspondente a isso tudo. E estava também fazendo umas ligações aqui com a coragem do apóstolo Paulo, né? Que abraçou aquilo que ele tinha que fazer de uma maneira assim tão linda, e quem às vezes estava do lado ficava temeroso, não, mas isso é perigoso, essa jornada é complicada. E aí ele dizia, e num ponto lá do Paulo Estevam, ele diz uma coisa muito, eu acho, significativa, que é preciso conhecer o mestre a quem servimos. Que não foi um mestre de privilégios, né, que teve uma vida fácil, que tudo que Jesus exemplificou, e ainda o final ali na cruz, quando ele fala do sangue, do cordeiro e tal. E lembrei também quando Jesus fala, né, quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz. Sei lá, de repente tudo isso fez tanto sentido, tudo isso casou tanto aqui. A gente vê isso no exemplo do Chico Xavier, né, que está mais perto de nós. Quanta dureza ele teve que enfrentar, quantos dissabores e quantas tentações. Né? Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele trabalhava 20 anos, ele trabalhava num bar, né? Na verdade, num negócio, e ganhava muito pouco. Então, alguém aparece lá e oferece para ele, levar ele para Belo Horizonte, que ia arranjar um emprego bom para ele. E o pai dá apoio, porque a família era grande, tinha muitas dificuldades, muitas necessidades, e ele ganhar mais era importante. Então, o pai, que tinha pedido ao dono lá do negócio o emprego para ele, pede para ele dar 3 meses de licença para ele, e insiste com ele para ir para Belo Horizonte para poder arranjar um emprego melhor, né? Com promessa do outro lado, do outro amigo. E aí ele consulta o Emmanuel diz que era inapropriado e tal, né? Que ele
que o auxílio à família dele ia chegar no momento certo. Mas o pai não aceita esse argumento e insiste com ele. Então o Emmanuel diz, olha, você também não deve contrariar seu pai. Você vai ter uma experiência de crescimento com isso. Vai valer a pena. Né? É de todo inapropriado, mas você vai crescer em experiência com isso. Então ele vai para Belo Horizonte, fica hospedado numa chácara de um amigo, né? E fica lá e o tal do emprego não aparece nunca. Até que, passado 3 meses, ele desanima e volta, né? Para ir para Pedro Leopoldo, mas antes ele, quer dizer, a viagem não era de uma vez, ele tinha que ir em Lagoa Santa e de Lagoa Santa para Pedro Leopoldo. Então ele para em Lagoa Santa, né? E aí em Lagoa Santa, esperando a jardineira, o ônibus, né, que ia levar ele para Pedro Leopoldo, que ia demorar um pouco, aparece um grupo de pessoas, um rapaz, uma pessoa, não, tal, e conheceu ele, falou, não, nós vamos te levar, você vai ter um emprego muito bom. É porque não deu certo, mas a gente já está garantido aqui. E convence ele já estava pronto para ir com eles, quando um deles fala para ele, não, mas tem uma condição, para você ter esse emprego tem uma condição. E aí põe a condição, que era ele dizer que o livro Parnaso de Além-Túmulo que ele tinha escrito, que foi de autoria dele, que ele não vê nada de espírito, que tudo aquilo ele faz dele mesmo. E ele, então, reage àquilo, né? Ele é fiel ao trabalho. Mas o salário que ele ia ter era muito bom. Então, ele nega, não aceita ser subornado. Tá certo? E volta, pega o ônibus e volta para Pedro Leopoldo e vai continuar ganhando a mixaria que ele ganhava lá. Então, é uma tentação, é uma prova, uma experiência difícil, né? Porque a pessoa passava dificuldades. A gente não sabe isso. Quando a gente está passando dificuldade, a gente sabe o que esse tipo de tentação representa. Muitas pessoas, inclusive espíritas, caem nessa história, né? Troca o negócio pelas coisas espirituais. Então, a gente tem exemplo do Chico, né? Muitas vezes ele teve experiências desse tipo e foi fiel todo o tempo aos valores do espírito. A dona Léa chegou a ler conosco nesse grupo, acho que mais de uma vez até, uma mensagem, agora não vou me lembrar se é de André Luiz, se é de Emmanuel ou de algum desse nível, chamada Lei do Mérito. Então ele vai anunciando os grandes na Terra, né, os que se projetaram por realmente missões grandiosas, que trouxeram uma colaboração e que ajudaram, inclusive, a evolução do planeta, e que todos tiveram enormes dificuldades, né? Ao contrário do que alguém pode imaginar, que não, foi um missionário, teve tudo a favor. Não, às vezes não teve quase nada a favor, né? Ele teve que fazer o próprio caminho com muita dificuldade até. Do trabalho. E é isso mesmo. Aqui, as coisas espirituais não tem negociação. Ou você tem ou você não tem. E se você tem, porque você construiu, não ganhou de graça. Deus não dá nada de graça para ninguém. O que ele pode dar de graça, ele já deu, que é a vida e todas as condições de vida que a gente tem. O resto a gente tem que fazer. A gente tem o sol todo dia, tem as noites todo dia, né? Tem o vento, tem o ar que respira. As coisas essenciais nós temos todas. As outras coisas a gente tem que construir pelo esforço pessoal. Cada parcela de conhecimento que a gente adquire, né, é mais uma grande responsabilidade, né? Eu estou sentindo isso muito claramente no estudo do Apocalipse, porque realmente, se a gente tiver olhos de ver, a gente pega para a gente a parte que nos cabe, né? Além de tudo que a doutrina já nos orienta, realmente é muito esclarecedor quanto, assim, o trabalho que a gente tem, né? O que cada um deve fazer, certamente cada um de nós vai sabendo. Se quiser ouvir, né, a consciência, se quiser ter olhos de ver, tá tudo aí. A gente vê, eu tenho mesmo alguns companheiros
que são espíritas desde berço até, teve formação espírita desde pequeno, na família, frequentou mocidade, frequentou centro, foi dirigente de grupos, mas trocou os interesses da universidade, os interesses do poder, inclusive com atitudes não condizentes com aquilo que a doutrina nos ensina, para ter postos avançados dentro da estrutura humana. Isso acontece com a maioria dos políticos, né? Porque a gente acredita que muitos entram, às vezes, até bem intencionado, mas não tem a firmeza de caráter para ficar do lado dos valores espirituais. Então, isso é um desafio para todos nós. Todos nós estamos imersos na vida, né? E se a gente tem a compreensão que a gente já tem pela doutrina espírita, o nosso dever de ser fiel a esses valores e fazer o esforço que a gente dá conta para seguir isso de maneira adequada é a nossa responsabilidade. E, claro, quanto mais a gente sabe, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente é responsável, não tem dúvida nenhuma. E você falou aí dos colegas, né? Como fica tudo pequeno, né? Diante dessa realidade tão maravilhosa, tão imensa, desse porvir. O que é um currículo Lattes melhor? O que é um cargo de diretor, de reitor, ou seja lá o que for, né? Às vezes a criatura pisa em cima de muita coisa, de muita gente para chegar ali, né? Corta muitas cabeças. Eu sempre corri dessas coisas. Pois é. Pode tomar. Espera um pouquinho. Beleza, pode tomar o remédio. Pessoal, alguém quer... É isso aí. É a escolha. É o caminho. É a escolha. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Tacírio, alguma colocação? Fique à vontade. A gente vai falando aqui. Eu só quero fazer um comentário. O que eu estou vendo é que quanto mais a gente lê o Apocalipse, eu vou ficando tão pequenininha, eu vou me sentindo tão, assim, pequena. Mas por que você se sente pequena? Não sei, parece que está tudo tão fora do meu fácil entendimento mesmo. Mas não, eu não sei se você está conseguindo entender as ideias colocadas. Sim, essas ideias que estão colocadas são ideias para nós, né? Isso está escrito para nós. Nós devíamos ter estudado o Apocalipse logo depois que ele foi publicado. Com isso, a gente perdeu um monte de tempo. Mas eu acho que eu ao contrário, quando eu leio essas coisas, eu sinto como a misericórdia divina é tão bondosa para com a gente. Sim, nesse sentido, sim. Eu sinto importante, porque Deus se preocupa com todos nós. Né? Jesus, esse amigo espiritual, ele está cuidando de nós. É tão bom a gente sentir cuidado por um espírito angelical como ele. E eu acho que a gente tem que se sentir grande. É pequeno num sentido, né? Que a gente ainda tem muito que evoluir, a gente tem que ter a medida certa das coisas. Mas é muito grandioso porque a gente percebe que nada, né, da criação divina é perdida. Tudo tem a sua importância. E nós somos criaturas importantes. A gente não pode esquecer isso. Nós somos criaturas muito importantes. Se a gente não fosse importante, a gente não teria toda essa ajuda que a gente tem. É porque a gente é importante. Deus, na verdade, conta com todos os seus filhos para o trabalho da criação.
E a gente poder participar disso e ter consciência disso torna a gente, poxa, é uma felicidade de dentro para fora. A gente é grande não no sentido de humilhar os outros. A gente é grande porque a gente é filho de Deus. Tem um pensamento que eu já vi escrito em alguns carros, né? Principalmente em carro. Assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Essa é a ideia, a gente é filho do dono. Né? Então, a gente é importante porque a gente tem tudo à nossa disposição. Eu me sinto feliz. Eu realmente, essas leituras, elas me põem para frente. Eu acho que eu Elas não não consegui me me expressar, eu não consegui me expressar logo que no começo que eu falei, eu me senti pequena, acho que foi realmente no tanto que eu ainda acho que eu tenho que evoluir. Foi nesse Olha, sentido você mesmo. e eu temos que evoluir tudo. Nós estamos no início da compreensão espiritual. Nós, olha, para você perceber, Kardec faz uma classificação dos mundos em 5 classes. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina sobre o bem. Então, é onde nós estamos. O mal ainda predomina no nosso planeta. Mas ele está no finzinho disso. E está mudando. A gente começa a ver, não é? Uma pequena luz, numa aurora que vai surgindo muito lentamente, mostrando um alvorecer de uma nova realidade. Não é? Então, o que a gente ainda tem de evoluir não está na medida, porque a gente não tem ideia do quanto de coisa que tem para frente, a gente só tem ideia do quanto tem para trás. E do quanto tem para trás, tem milhões e milhões de anos. Nós começamos lá com uma pequena mônada celeste, um princípio espiritual, há 3 bilhões de anos atrás. E nesses 3 bilhões de anos atrás, a gente evoluiu, não é? Para ser um espírito com consciência da própria individualidade, e nós estamos no estágio de ter consciência da nossa própria realidade espiritual, que a maioria da população da Terra ainda não tem. Então, nós estamos numa posição privilegiada, se você pensar bem. Não é? Mas isso não quer dizer que a gente está lá, não. Falta muito, 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 muito mesmo. Não é? Porque a gente não tem ideia da grandeza desse universo. Você pensar que, para você ser um espírito mais livre e poder visitar para conhecer só a nossa galáxia, que tem da ordem de 100, entre 100 e 200 bilhões de estrelas, imagine quanto tempo falta. Mas tem trilhões de galáxias. Você vai ter que conhecer, como espírito angelical, conhecer tudo. Então, falta muitíssimo. Mas a gente já está numa posição maravilhosa. A gente já está com um palitinho de fósforo aceso.